Reflexão bíblica. Evangelho de João. Capítulo 7. João 7. Festa dos Tabernáculos e a Água Viva. No capítulo 7 de João, veremos Jesus comparecer à festa dos Tabernáculos, em Jerusalém. Está indo ao templo, onde ensinará às pessoas o que fazer para receber um testemunho de que seus ensinamentos vinham de Deus. Como as pessoas disputavam quanto a quem Jesus seria, ele empregará metáforas de água e luz para testar a própria divindade. Além disso, ele ensinará muitas coisas relativas ao Espírito Santo. Contexto histórico. No capítulo anterior, podemos observar que há um encantamento da multidão pelo discurso de Jesus. Eles decidem seguir a Jesus por vários dias e em um determinado dia a comida acaba. Alguns teólogos defendem que havia cerca de 15.000 pessoas seguindo o Senhor naquele momento, e ele milagrosamente as alimenta. Então ocorre o milagre da multiplicação, e Jesus pega 5 pães e 2 peixes e multiplica para toda essa multidão. Com isso, podemos observar que o Senhor cuida de nós e de nossas necessidades, e onde a fé ele realiza seus milagres. Com Jesus o nada é muito, ele provê o sustento, ainda que a figueira não floresça, e ainda que a videira não dê o seu fruto. Versículos 1 ao 24. Depois dessas coisas, Jesus andava pela Galileia, porque ele não queria andar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo. Ora, estava próxima a festa dos tabernáculos dos judeus. Portanto, os seus irmãos disseram-lhe: parte daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que tu fazes. Porque não há homem que faça coisa alguma em secreto, e que procure ser conhecido publicamente. Se tu fazes essas coisas, mostra-te ao mundo. Porque nem seus irmãos acreditavam nele. Então, disse-lhe Jesus: ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. O mundo não vos pode odiar, mas a mim odeia, porquanto dele dou testemunho, que são mais as suas obras. Subi vós à festa, eu ainda não subirei a esta festa, porque o meu tempo ainda não está cumprido. E, tendo dito estas palavras, ele permaneceu na Galileia. Mas, quando seus irmãos já tinham subido, ele também subiu para a festa, não em público, mas como que secretamente. Então os judeus o buscavam na festa e diziam: onde está ele? E havia muita murmuração entre a multidão a respeito dele, porque alguns diziam: ele é um bom homem, e outros diziam: não, pois ele engana o povo. Todavia, nenhum homem falava dele publicamente, por medo dos judeus. Ora, na metade da festa, Jesus subiu ao templo e ensinava. E os judeus se maravilhavam, dizendo: como conhece este homem letras, não as tendo aprendido? Jesus respondeu e disse-lhes: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se algum homem quiser fazer a vontade dele, há de saber da doutrina, se ela é de Deus, ou se falo de mim mesmo. Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro, e não há nele injustiça. Não vos deu Moisés a lei? E, ainda assim, nenhum de vós cumpre a lei. Por que procurais matar-me? A multidão respondeu e disse: tu tens um demônio, quem procura matar-te? Jesus respondeu e disse-lhes: eu fiz uma obra, e todos vos maravilhais. Portanto, Moisés vos deu a circuncisão, não porque é de Moisés, mas dos pais, e no dia do Shabat circuncidais um homem. Se o homem recebe a circuncisão no dia do Shabat, para que a lei de Moisés não seja violada, como vos irritais comigo, porque no dia do Shabat eu fiz um homem inteiramente são? Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo o reto juízo. Versículo 1. Jesus na Galileia. A Galileia, sob a jurisdição de Herodes Antipas, era mais segura para Jesus do que a Judéia sob a autoridade do procurador romano, visto que os judeus procuravam matá-lo. Versículo 2. A festa dos tabernáculos.
A festa dos tabernáculos era celebrada em setembro ou outubro, 2 meses antes da festa da dedicação, ver nota em João 10 verso 22. Ela também era chamada de Festa das Barracas, porque as pessoas viviam temporariamente em barracas para lembrar da fidelidade do Senhor durante as peregrinações de Israel no deserto. Levíticos 23 versos 42 e 43. Compare com Mateus 17 verso 4. Versículos 3 e 4. Os irmãos de Jesus. Os irmãos de Jesus eram filhos naturais de Maria. Seus nomes eram Tiago, José, Judas e Simão. Mateus 13 verso 55 e Marcos 6 verso 3. Seu conselho infeliz tinha origem na incredulidade e revelava uma má compreensão fundamental da identidade messiânica de Jesus. Mateus 4 versos 5 ao 7. Versículos 5 ao 10. A incredulidade deles. Sobre, ainda não é chegado o meu tempo, em João 7 verso 8, Jesus afirmou: eu ainda não subirei a esta festa. No versículo 10, aprendemos que ele também subiu para a festa, não em público, mas como que secretamente, ver nota no verso 1. Muitos leitores surpreendem-se por perceber que Jesus empregou artifícios e subterfúgios para combater a oposição e as falsas expectativas. Versículos 11 e 12. Onde ele está? A acusação de que Jesus estava enganando o povo pode remeter a Deuteronômio 13 versos 1 ao 11, compare com Mateus 27 verso 63, Lucas 23 verso 2. Que falta de compreensão! Versículo 13. Muitos falam de Jesus. A expressão, por medo dos judeus, João 19 verso 38, se refere às autoridades de Jerusalém representadas pelo Sinédrio. Versículo 14. Jesus entra no templo. Sobre o templo, ver nota em João 2 verso 14. Versículo 15. O mestre dos mestres. A expressão, os judeus, pode incluir multidões da Judéia e autoridades judaicas. Jesus não possuía treinamento rabínico formal, como também os seus discípulos, Atos 4 verso 13. No entanto, seu ensino e autoridade lhe foi dada pelo Pai, João 7 verso 16, João 8 verso 28. Compare com Mateus 5 versos 21 ao 26. Verso 16. A doutrina é do Pai. Diferente de outros rabinos, Jesus alegava possuir um conhecimento direto da parte de Deus, João 8 verso 28. Versículos 17 ao 19. A humildade de Jesus. Jesus, como fonte de autoridade, pôs-se em contraste com profetas vãos e falsos, Deuteronômio 18 versos 9 ao 22. Os judeus se orgulhavam do fato de Moisés ter dado a lei. Compare com João 9 verso 28, Romanos 2 verso 17. Versículo 20. Jesus é acusado de ter um demônio. Essa é uma das várias ocasiões em que Jesus foi acusado de ter um demônio. João 8 verso 48, Mateus 12 verso 24. Mesma denúncia foi levantada contra João Batista, Mateus 11 verso 18. Outras imputações de erros contra o ministério de Jesus compreendiam: violar o Shabat, João 5 verso 16. Blasfêmia, João 5 verso 18, João 8 versos 58 e 59. Enganar o povo, João 7 versos 12 e 47. Ser samaritano, ou seja, apóstata, João 8 verso 48. Loucura, João 10 verso 20, e atividade criminosa, João 18 verso 30. Versículo 21. Uma obra. A obra referida por Jesus era, provavelmente, a cura em João 5 versos 1 ao 15. Versículos 22 e 23. A circuncisão e o sábado. A circuncisão foi dada aos pais, ou seja, Abraão, Gênesis 17 versos 9 ao 14, e a Moisés, Êxodo 12 verso 44, Levíticos 12 verso 3.
O argumento de Jesus ia do menor para o maior. Os judeus tinham de circuncidar os meninos ao 8º dia, mesmo que esse dia caísse no Shabat, a questão menor. Se era legítimo, portanto, aperfeiçoar uma parte do corpo humano no Shabat, quanto mais curar completamente uma pessoa. Versículo 24. O reto juízo. A afirmação de Jesus sobre o julgamento pode ser uma referência ao texto de Levíticos 19 verso 15, compare com Deuteronômio 16 versos 18 e 19, Isaías 11 versos 3 e 4, Zacarias 7 verso 9. Versículos 25 ao 53. Então, alguns dos de Jerusalém diziam: não é este que eles procuram matar? Mas eis que ele fala publicamente, e nada lhe dizem. Porventura, sabem os governantes que este é verdadeiramente o Cristo? Entretanto, nós sabemos de onde este homem é, mas quando vier o Cristo, nenhum homem saberá de onde ele é. Então, clamava Jesus no templo enquanto ensinava, dizendo: vós me conheceis e sabeis de onde sou, e eu não vim de mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro, o qual vós não conheceis. Mas eu conheço, porque dele eu sou, e ele me enviou. Então, eles buscavam prendê-lo, mas nenhum homem lançou mão dele, porque ainda não era chegada a sua hora. E muitos da multidão creram nele e diziam: quando Cristo vier, ele fará ainda mais milagres do que os que este homem tem feito. Os fariseus ouviram a multidão murmurar essas coisas a respeito dele, e os fariseus e os principais sacerdotes enviaram oficiais para o prenderem. Então, disse-lhes Jesus: ainda por um pouco de tempo eu estou convosco, e então eu vou para aquele que me enviou. Vós me buscareis, e não me achareis, e onde eu estou, vós não podeis vir. Disseram, pois, os judeus uns para os outros: para onde ele irá que não o acharemos? Ele irá para os dispersos entre os gentios, e ensinará os gentios? Que tipo de palavra é esta que ele disse: vós me buscareis, e não me achareis, e onde eu estou, vós não podeis vir? No último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se algum homem tem sede, deixai-o vir a mim, e beber. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu ventre fluirão rios de água viva. Mas isso ele falou do Espírito, que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, pois Jesus ainda não tinha sido glorificado. Então, muitos da multidão, ouvindo este dizer, diziam: verdadeiramente, este é o profeta. Outros diziam: este é o Cristo. Mas diziam outros: virá o Cristo da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da semente de Davi, e da cidade de Belém, de onde era Davi? Assim, houve uma divisão entre o povo por causa dele. E alguns deles queriam prendê-lo, mas nenhum homem lhe pôs as mãos. Então, os oficiais foram até os principais sacerdotes e fariseus, e eles lhes perguntaram: por que não o trouxestes? Responderam os oficiais: nunca homem algum falou assim como este homem. Então responderam-lhes os fariseus: vós também fostes enganados? Alguém dos governantes ou dos fariseus acreditou nele? Mas esta multidão, que não sabe a lei, é maldita. Nicodemos, o que de noite fora até Jesus, sendo um deles, disse-lhes: porventura, julga a nossa lei algum homem sem primeiro ouvi-lo e ter conhecimento do que ele fez? Eles responderam, e disseram-lhe: és tu também da Galileia? Examina e vê, porque da Galileia não se levanta profeta. E cada homem foi para sua própria casa. Versículos 25 ao 44. As três cenas seguintes, versos 25, 31 e 32 ao 36, 37 ao 44, giram em torno da pergunta: Jesus é o Cristo? Indagações representativas, em alguns casos envolvendo má compreensão, da multidão servem de contraponto ao tratamento dessa questão, versos 27, 31 e 42, focalizando, por sua vez,
A origem supostamente desconhecida do Messias. Sua realização de sinais e Belém como local de nascimento do Cristo. Versículos 25 e 26. Não é este? Os governantes, provavelmente uma referência ao Sinédrio. Verso 48, 12 verso 42, ver notas em João 7 verso 13. Versículo 27. Eles sabiam de onde Jesus tinha vindo. Alguns rabinos ensinavam que o Cristo, o ungido, seria totalmente desconhecido até que ele se pusesse a obter a salvação para Israel. Outros entendiam que o local de seu nascimento fora previsto. Verso 42, compare com Mateus 2 versos 1 ao 6. Versículo 28. Jesus veio do Pai. Sobre o templo, ver nota em João 2 verso 14. Versículos 29 e 30. Ele me enviou. Sobre a capacidade de Jesus para escapar de seus inimigos. Versículo 31. Haverá milagres maiores? Uma vez que o Cristo, Messias, seria um profeta como Moisés, Deuteronômio 18 versos 15, 18. E, como se sabe, este realizou muitos sinais miraculosos no Êxodo, Êxodo 7 verso 11, esperava-se que o Cristo também realizasse milagres. Ver notas em João 6 verso 30 e João 6 verso 31. Era natural que, depois de testemunhar os milagres de Jesus, o povo quisesse saber se ele era de fato o Messias. Versículo 32. O Sinédrio quer prender Jesus. Os fariseus e os principais sacerdotes, representando o Sinédrio, mobilizaram os oficiais para prender ao Senhor Jesus. Os guardas eram levitas e tinham a seu encargo a manutenção da ordem nos recintos do templo. Por conseguinte, a prisão de Jesus implicava ser ele um criminoso, mas ver nota nos versos 45 ao 52. Os líderes esperavam que isso servisse para desencorajar as pessoas de o seguirem. Versículo 33. Eu irei para o Pai. 6 meses depois de fazer essa predição, Jesus foi crucificado. Versículo 34. Vós não mais me achareis. O registro grego em mi ego, eu estou, presente do indicativo, tem sido alterado pelo futuro, estarei, estiver, vou, com perda da força teológica do texto que declara com força a onipresença de Jesus. Versículos 35 e 36. Os judeus não entendem Jesus. O povo entendeu mal a afirmação de Jesus no versículo 34. Desde o tempo do exílio, muitos judeus não retornaram à região, a qual hoje está a Palestina, mas continuaram a viver na dispersão, grego diáspora. Gentios e gregos são sinônimos. Versículo 37. A festa das cabanas. O versículo 14 mencionou que a festa estava no meio, mas agora a festa das cabanas estava no último dia, muito mais importante. O convite de Jesus nos remete a passagens proféticas do Antigo Testamento como Isaías 55 verso 1, ver Isaías 12 verso 3. Versículos 38 e 39. A água viva. Rios de água viva fluindo do ventre dos seguidores de Jesus, cumprem as bênçãos prometidas no Antigo Testamento para o fim dos tempos. João observou no versículo 39 que esses rios são emblemas do Espírito que seria dado após a exaltação de Jesus com o Pai. João 20 verso 22. Versículos 40 e 41. Cristo da Galileia? O profeta é a figura mencionada em Deuteronômio 18 versos 15 ao 18, ver nota em João 1 versos 19 ao 21. Esse profeta e o Cristo eram considerados pessoas diferentes por alguns judeus do primeiro século, mas Jesus demonstrou ser ambos. Versículos 42 e 43. Jesus e as profecias. Belém, ao sul de Jerusalém, no coração da Judéia, foi profetizada como sendo o local do nascimento do Messias em Miqueias 5 verso 2, compare com Mateus 2 versos 5 e 6. Ver nota em João 7 verso 27. Com cidade de Davi,
1 Samuel 16 verso 1, Belém possuía implicações messiânicas importantes. Nesse versículo, a ironia é evidente. Algumas pessoas, sabendo que Jesus vinha da Galileia, injetaram que o Cristo teria de nascer em Belém, não imaginando que Belém era de fato o local do nascimento de Jesus. Versículo 44. O tempo certo para a morte de Jesus. Sobre o tempo certo para a morte e a ressurreição de Jesus. Versículos 45 ao 52. A reunião do Sinédrio salientou a crescente ameaça que a popularidade de Jesus representava para a liderança judaica. Mas o apelo de Nicodemos por imparcialidade revela que o Sinédrio ainda não estava unido e organizado contra o Mestre Jesus. Versículo 45. Todos querem prendê-lo. Sobre a tentativa para prender Jesus, ver nota no versículo 32. Versículos 46 e 47. Os oficiais se admiram. Os oficiais do templo ouviam muitas pessoas ensinando nos pátios do templo, mas eles reconheceram que o ensino de Jesus era único. Mateus 7 versos 28 e 29, ver nota em João 7 verso 15. Versículo 48. Os governantes. O termo, governantes, magistrados, provavelmente se refere a membros do Sinédrio. Versículo 49. Malditos. A referência depreciativa a esta multidão, que não sabe a lei, revela o desdém arrogante que muitos rabinos tinham pelas multidões incultas. Versículo 50. Nicodemos volta a seguir a Jesus. O encontro anterior de Jesus com Nicodemos descrito em João 3 versos 1 ao 15. Versículo 51. O apelo de Nicodemos. A lei do Antigo Testamento ordenava aos juízes que investigassem as acusações com justiça, Deuteronômio 1 verso 16, e minuciosamente, João 7 verso 24, 18 verso 19. O apelo de Nicodemos para que houvesse imparcialidade nessa questão foi repetido mais tarde, pelo rabino Gamaliel, Atos 5 versos 34 ao 39. Versículo 52. A discriminação dos judeus. Contrariamente à conclusão dos fariseus, profetas surgiram, algumas vezes, da Galileia. Entre eles estavam Jonas, segundo Reis 14 verso 25, possivelmente, Elias, 1 Reis 17 verso 1, e Naum 1 verso 1. Versículo 53. A mulher adúltera. A história de Jesus e a mulher adúltera é autêntica, mas é duvidoso que o relato seja parte do Evangelho original de João. Entre as razões temos: o relato está ausente de todas as cópias mais antigas de João. Onde ele ocorre, em manuscritos posteriores, acha-se em várias posições diferentes, após João 7 verso 36 no final do Evangelho de João, ou após Lucas 21 verso 38. Praticamente todos os versículos de João 8 versos 1 ao 11, exceto por João 8 verso 5, fazem uso de palavras não encontradas em outros lugares no Evangelho de João, e o vocabulário padrão usado em João está manifestamente ausente. O relato parece interromper o curso da narrativa de João 7 verso 52 a João 8 verso 12, dividindo a unidade literária João capítulos 7 e 8 verso 59. O relato era virtualmente desconhecido dos antigos pais da Igreja antes do IV século. 5 importantes lições que podemos aprender em João 7. Discernimento espiritual. Jesus demonstra a importância do discernimento espiritual ao lidar com a oposição e as dúvidas dos líderes religiosos. Ele nos ensina a discernir entre a verdade e a falsidade, a seguir a orientação do Espírito Santo e a não sermos influenciados por opiniões contrárias à vontade de Deus. O tempo de Deus. Jesus ensina sobre a soberania de Deus no tempo certo. Ele recusa-se a ir à festa judaica no momento em que seus irmãos sugerem, mas espera o tempo determinado pelo Pai para revelar-se publicamente.
Isso nos lembra da importância de confiar no tempo de Deus em nossas vidas e nos eventos ao nosso redor. O poder da fé e da obediência. Os discípulos de Jesus enfrentam a pressão e a oposição das autoridades religiosas, mas continuam a seguir e a obedecer a Jesus. Isso ilustra o poder da fé e da obediência, mesmo em meio à adversidade e à perseguição. A necessidade de examinar as Escrituras. Jesus exorta as pessoas a examinarem as Escrituras para compreenderem a verdade sobre ele. Isso destaca a importância de estudarmos diligentemente as Escrituras para crescermos em nosso conhecimento de Deus e de sua vontade para nossas vidas. A fonte da água viva. Jesus proclama-se como a fonte de água viva que sacia a sede espiritual da humanidade. Ele convida todos os que têm sede a virem a ele e a beberem livremente. Isso nos ensina sobre a suficiência de Cristo para satisfazer as necessidades mais profundas de nossas almas. Conclusão. Concluindo João 7, vimos que o Senhor Jesus participa das celebrações da festa dos tabernáculos, uma festa que estava na memória do povo de Israel e os lembrava dos dias em que eles moravam em tendas no deserto e como Deus cuidou deles durante todo esse processo. No último dia da festa e o mais importante, Jesus se dirige às multidões que o cercavam e diz: "Se alguém tem sede, venha a mim e beba." Jesus é a revelação perfeita de quem Deus é. Se desejamos nos relacionar sinceramente e profundamente com Ele, precisaremos fazer isso por intermédio de Cristo. Não existe outro caminho, não existe uma opção alternativa, então Ele diz: "Se você tiver sede, venha a mim, não vá a outro." Mas não apenas isso, venha e beba. Não devemos apenas ir até, nós devemos ir e nos alimentar dele, saciar-nos nele, pela oração, pela palavra, pelo relacionamento diário com ele. Amém. Graça e paz por parte de nosso Deus e Pai, e de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, estejam sobre nossas vidas.